Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giancarlo Barusso, eu atuo na área da literatura, mais especificamente da poesia. Desenvolvo esse trabalho há pouco mais de 7 anos e eu sou de Arapongas. Sobre as minhas origens, sobre a forma como eu comecei a desenvolver esse trabalho, a minha relação com a literatura está associada à minha relação com a música. Na adolescência eu comecei a fazer aulas de música, na época eu tocava bateria. E por meio desse instrumento, eu fui parar em uma banda, e essa banda, ela já existia antes de mim, depois teve uma troca de membros e eu fui convidado para participar. E quando eu cheguei nessa banda, além do trabalho de covers e de músicas que eram tocadas de outros artistas, essa banda tinha algumas músicas autorais e eu comecei a fazer parte desse processo. Então, primeiro contribuindo mais com a parte musical e rítmica, por conta do instrumento que eu tocava, da bateria. E depois comecei a participar mais das letras da música, comecei a gostar desse processo de criação, que para mim era inédito, ou praticamente inédito. E então, no contato com essa banda mesmo, foi que eu comecei a ter uma relação com o violão, comecei a tocar violão, e aí, com os poucos acordes que eu já sabia, 3, 4 acordes, eu já estava compondo algumas músicas, escrevendo as letras, pensando na sonoridade e tudo mais. E a partir daí foi que eu desenvolvi essa paixão pelo processo criativo, tanto em relação à sonoridade quanto em relação à palavra, que era bastante importante e é até hoje. Então esse contato, provocado por meio da música, levou para a experimentação do processo criativo, que envolve todas as artes, o meu próprio professor de bateria, uma época eu mostrei um texto que eu tinha escrito para ele, e ele imprimiu esse texto e colocou em um mural que ficava na escola de música que eu fazia aula, e já foi um super incentivador dessa prática. Ele gostou do texto que eu tinha escrito e ele chegou para mim e falou: olha, você tem que escrever. Você fez esse texto, é bom. Eu tinha mostrado outros textos para ele também, ele tinha gostado. E eu, pratiquei um pouco disso, mas não levei muito a sério. Eu acabei ficando mais focado nos instrumentos, na parte musical. Mas aquilo já foi um grande incentivo, no sentido de que até então eu tinha mostrado os textos para uma pessoa ou outra, e ele colocou em um mural na escola em que várias pessoas podiam passar, e quando eu cheguei lá na escola eu vi um mural com um texto com o meu nome, e aquilo já foi super incentivador para mim, Depois disso, a banda que eu fazia parte terminou, mas eu já estava muito apegado ao processo criativo, não queria parar de criar, não queria parar de compor. Continuei compondo músicas sozinho, sem a banda, até que chegou um momento que eu precisava, escolher uma profissão, começar a trabalhar e tudo mais. E eu fiz pesquisas sobre uma profissão em que eu poderia exercer esse lado da criação e cheguei até a publicidade. Na faculdade de publicidade, eu exercitava essa parte da criação, ou pensava que exercitaria essa parte da criação no lado do design, porque eu já tinha feito alguns cursos de Photoshop, Corel, entre coisas do tipo, voltado para o design gráfico, e já gostava também dessa parte. E aí quando eu vi que havia possibilidade de criar a partir disso, por eu já ter uma base ali, eu pensei, ok, vou fazer publicidade e vou ser designer. Até que eu comecei a graduação e em um certo momento eu tive contato com a disciplina de redação publicitária. E fazendo os trabalhos, e isso também envolvia a parte criativa, que foi o que me puxou para essa área, até que um dia uma professora minha chegou para mim e falou: olha, seus trabalhos de texto, de redação estão ficando legais, você já pensou em ser redator, em trabalhar nessa área e tal? E para mim foi uma novidade, porque até então eu não sabia que alguém podia sobreviver escrevendo, É um sonho que, que eu não sabia que era possível, É, então eu comecei a pesquisar sobre isso, falei, ok, vamos ver como isso funciona.
E então comecei a fazer pesquisa sobre redação, mais especificamente sobre redação publicitária na época. Comecei a ler livros sobre a área, livros sobre escrever, livros sobre a própria redação publicitária. E isso foi despertando esse lado do trabalho com a palavra, mais especificamente, dessa vez já um pouco mais separado da música. E até que foi um momento de encontro, né? Porque a partir dali eu percebi que eu conseguia desenvolver a partir de trabalho, de processo, conseguia chegar a resultados que eu gostava, que os professores gostavam, que os amigos da turma também gostavam, e comecei a me posicionar como um redator, né? Comecei a fazer trabalhos na área e tudo mais, e aí essa pulsão da escrita, que começou com a redação publicitária, em um momento chegou até a literatura e a poesia, e eu comecei a fazer pesquisas sobre composição poética também, e a desenvolver esse trabalho, e é algo que não parei desde então. Depois disso, em 2015, eu comecei a postar os textos que eu escrevia nas mídias sociais, em blogs, revistas, sites, em todos os meios que eu tinha acesso, e também a participar de saraus, de eventos artísticos em que eu pudesse declamar, em que eu assistisse apresentações, e isso tudo foi muito importante para sedimentar tudo que chegou até hoje, né? Pouco tempo depois de eu ter começado esse trabalho de divulgação, em 2016, eu publiquei meu primeiro livro, chamado Viva Poesia, que foi, né, um grande marco assim para alguém que até certo momento não sabia o que faria, para depois escolher trabalhar com escrita, mas na área da publicidade, depois passar para a poesia e aí, enfim, publicar um livro. Então foi um grande passo com um sarau que foi feito na biblioteca aqui da cidade. E desde então continuei trabalhando, exercitando esse lado. Em 2020 publiquei o segundo livro, chamado O Olho, já durante a pandemia. E além disso, no ano de 2020 também, eu participei da produção de uma produção audiovisual com uma banda da qual eu fazia parte, que é a banda Controverso, em que nós gravamos uma música e um clipe para um edital aqui de Arapongas também, com uma música autoral. A música era a parte musical, né, a parte, digamos, estrutural da música foi feita por um outro membro da banda, mas a música levava um poema meu no meio dela. Então foi uma forma que eu encontrei de trabalhar a palavra, já voltando também para a esfera musical. E agora em 2022, participei não como autor, mas como revisor e como designer, e também tive a oportunidade de fazer o prefácio do livro Mandrágora Alma, do escritor Janderson Cunha, aqui de Arapongas também, que já é uma outra forma de manter uma relação com a literatura. Eu também revisei o texto de um livro de uma pessoa que estudou comigo na minha segunda graduação e que vai ser publicado em breve também. Então, além da relação com a literatura enquanto produtor, tem uma relação também de revisor de textos, tem também uma relação de design que eu construí a partir do meu segundo livro, que eu fiz quase um projeto gráfico todo. E isso abriu algumas portas também, porque eu desenvolvi essa habilidade primeiro para um fim específico, eu só desenvolvi aquilo para fazer o meu próprio trabalho, mas então isso abriu algumas portas, tanto esse do Mandrágora quanto de outros projetos que estão em andamento. Então, essa relação com a literatura ela se espalha de uma maneira bastante abrangente. Sobre o meu aprendizado e a minha formação, eu costumo separar em dois campos, que seria o do aprendizado formal e do aprendizado informal, né? Do lado informal, isso se deu por meio de contato com artistas, né, pessoas da música, mas também com escritores, que eu tive o privilégio e o prazer de ter por perto e sempre aprender com essas pessoas. Também as publicações que eu fiz nas mídias sociais desde 2015, as respostas que eu recebia dos leitores, de outros escritores, né? Então isso tudo sempre foi bastante importante para que eu refletisse sobre o meu próprio trabalho, para que eu
sempre me manter motivado a desempenhar um trabalho cada vez melhor. Já na esfera formal, como eu mencionei, a graduação em publicidade, ela me abriu essa possibilidade da escrita, e depois, logo em seguida, eu também me graduei em letras. Então, além de autor e de produtor de literatura, eu também sou professor de literatura. Então, é mais uma forma de me relacionar com essa área. Já sobre as minhas principais referências, eu também gosto de separar em campos diferentes. Um desses campos são os autores já mais consagrados e outro de autores que já não têm, digamos, um trabalho massivamente distribuído. Entre os consagrados, eu coloco em primeiro lugar Vinícius de Moraes, porque foi a partir da leitura de um livro dele que eu despertei para a poesia. Quando eu comecei a pesquisar sobre textos, eu queria ler sobre tudo, queria escrever de tudo, pesquisar sobre tudo. E aí, numa Black Friday, eu comprei vários livros e um deles era a nova antologia poética do Vinícius de Moraes. E eu li aquilo e fui sendo cativado, e me chamou muita atenção a forma dos textos, porque era soneto de perdão, soneto de fidelidade, soneto do amor total, e aí eu fiquei perguntando, poxa, mas o que é esse soneto especificamente, né? Porque esse é o conteúdo pelo qual eu passei, né, durante a escola, mas não tinha me atentado muito a isso. E já um pouco tempo depois, já fora do ensino médio, foi que eu despertei para isso. Fui pesquisar o que era um soneto e comecei a escrever poesia a partir dos sonetos, né, pensando na forma já mais fixa, nas metrificações, na escansão dos poemas. Então esse era o exercício, e que foi muito fundamental para desenvolver uma capacidade linguística, né? Então o Vinícius, ele foi quem provocou nesse sentido. Depois, o poeta que eu tive um contato logo depois do Vinícius foi o Paulo Leminski, que aí já é uma poesia que tem uma estética um pouco diferente, uma poesia já mais moderna, um pouco mais livre em relação à forma. Tanto que esses dois autores foram os que mais influenciaram a estética do meu primeiro livro, foram os autores com os quais eu tive mais contato. E, por último, um autor já consagrado que me influenciou bastante foi o Arnaldo Antunes. Ele foi um dos autores que eu mais li. Eu li quase todos os livros dele, porque eu fui muito impactado pela maneira como ele utilizava a linguagem, pelos recursos que ele utilizava. E eu percebi que eu absorvi muito disso também. E isso já está mais presente no meu segundo livro, que foi... Eu tive esse contato com o Arnaldo já depois da publicação do primeiro. Então, além desses 4 anos, né, que eu tive entre o lançamento de um e outro, tudo que eu li, tudo que eu vivi foi fundamental para que eu tivesse essa mudança estética, para que tivesse absorvido e aprendido coisas. Já no campo dos autores menos consagrados, né, que não são canonizados ainda pela história da literatura, eu começo falando sobre o Antônio Corvo, que é um escritor do Rio de Janeiro. Quando eu comecei a trabalhar os poemas nas mídias sociais, eu comecei a pesquisar por grupo de poesia para divulgar o meu trabalho, para conhecer pessoas que também faziam isso, e encontrei o Antônio em um desses grupos, e a gente começou a conversar, e todas as conversas que eu tive com ele foram fundamentais. Ele foi o revisor do meu primeiro livro, inclusive. Eu era um jovem rapaz de 20 e poucos anos, ele já era doutor em literatura, já tinha livros publicados, muito mais experiência, e ele sempre me deu muita atenção. Sempre que eu escrevia algo e ficava com dúvida, eu mandava para ele, e aí ele praticamente dava uma aula, né? Às vezes eu perguntava, mas nesse lugar que tem crase ou não tem? E ele vinha com toda a filosofia da linguagem para que eu entendesse como é que funcionava, e também, além de questões gramaticais, com dicas estéticas, né, sobre produção. Eu também desenvolvi poemas concretistas, e ele ajudou bastante na hora de pensar filosoficamente como transformar a palavra em imagem. Então ele foi fundamental na minha formação, sem dúvidas. Outro grande escritor
que foi muito importante na minha formação foi o Janderson Cunha, que por meio do sarau do lançamento do terceiro livro de poesia dele, que foi o Drops de Molotov, foi o primeiro sarau com o qual eu tive contato. Até então eu escrevia trancado em casa, de uma maneira quase isolada, e foi lá que eu conheci um escritor que estava perto de mim e com quem eu pude trocar muitas experiências, trocar muitas ideias, e o ambiente do sarau foi algo que realmente me cativou, e depois daquilo eu nunca mais quis ficar longe desse espaço. E por último, né, não que não haja mais pessoas, mas uma outra pessoa que eu acho fundamental mencionar é o escritor Roberto Navarro. Ele é de Apucarana, mas ele é professor aqui em Arapongas, né, na cidade que eu moro. E eu tive a oportunidade de ter contato com ele, de ter conversas com ele, de ler os livros dele. E além de um grande professor, ele também é um grande poeta. Então, essa aproximação e as leituras que eu fiz foram muito importantes também para aprender muito sobre poesia, sobre estética, sobre literatura e sobre como desenvolver esse trabalho. Sobre as obras e os projetos que eu desenvolvi ou que eu fiz parte, sem dúvida os mais importantes foram os 2 livros que eu publiquei, Viva a Poesia, de 2016, e O Olho, de 2020. Além disso, tem o trabalho audiovisual já mencionado com a banda Controverso, que foi selecionado no edital aqui da cidade, em que eu pude trazer bastante da atmosfera da poesia para a música. Então, eu acho que foi um trabalho bem sucedido, a gente ficou bem feliz com o resultado. E, por último, esse já mais fresquinho de 2022, que é essa participação do Mandrágora Alma, do Janderson, né, do qual eu pude fazer a revisão, a capa, ilustrações e também o prefácio. Então, tô envolvido com esse projeto, digamos assim, de uma maneira bem íntegra, né, de uma maneira bem direta e intensa. Já sobre as minhas principais experiências de produção cultural, né, ou de participação em eventos, eu acho que as principais são a participação em saraus, né, seja declamando poemas, seja tocando, né, porque hoje também sou violonista, tenho explorado mais o meu lado compositor, mas também organizando saraus. Então, né, o primeiro livro, o lançamento do primeiro livro, ele foi um sarau em que teve apresentação de teatro, teve declamação de poesia, teve música ao vivo, exposição de fotografia. Então eu quis deixar tudo o mais plural e mais diverso possível, porque foi assim que eu aprendi e é assim que eu acredito que é um bom ambiente em que se transforma esse bom espaço. Além disso, participação em feiras, participação de lançamentos. Recentemente eu tive a oportunidade de fazer o lançamento do segundo livro na FLIM de Maringá, que é a Festa Literária Internacional de Maringá, que é um evento bastante tradicional da cidade, e eu fui selecionado para fazer o lançamento lá, que foi bastante importante também. Também participei de podcasts de literatura, principalmente ao longo da pandemia, inclusive de áreas que às vezes estão não tão relacionadas. Então eu participei de podcasts também de psicanálise, porque ao longo das pesquisas que eu fiz nos últimos anos eu cheguei até essa área do conhecimento, e isso está manifesto nos poemas que eu faço. Então acabou abrindo essa porta que eu não imaginava. Além disso, as minhas produções com a poesia concreta, eu acredito que tiveram uma repercussão bastante relevante. Primeiro porque tem 2 poemas concretos que foram concedidos a uma editora que estão em materiais didáticos. Então isso é algo que me motivou bastante, que dá credibilidade para esse trabalho. Além disso, eu fui chamado para dar aulas sobre esse tema. Eu dei aula para um colégio de outro estado durante a pandemia, em uma feira de conhecimento que estava tendo, e eles me convidaram para dar uma aula sobre concretismo. Também fui convidado por uma professora da UEL para participar de uma aula sobre concretismo no curso de letras, o mesmo curso do qual eu fiz parte, inclusive. E também
por um posicionamento nos meios digitais, né? Então, hoje, se você pesquisar a palavra concretismo no Google, você vai ver que entre as primeiras imagens vai ter um poema meu. Então, essa foi uma forma de me posicionar também como um poeta que desenvolve esse trabalho nessa estética. Futuramente, tenho a pretensão de lançar um livro só com poesia concreta. Então, eu estou produzindo mais, né, dando esse tempo para a coisa acontecer, mas vai chegar esse momento. E também um outro evento que foi bastante importante para mim foi o Coloquiar, que foi um evento que aconteceu em São Paulo, do qual eu fiz parte. E ele aconteceu em outubro de 2021, então eu tinha ficado desde 2020 até então praticamente fechado dentro de casa, me relacionando pouco com pessoas, sentindo falta desse ambiente dos saraus, né, e do contato com a arte presencialmente. E nessa ocasião eu já tinha tomado as 2 doses da vacina, a situação de contaminação estava bem mais controlada, então eu achei que era possível fazer isso de uma forma que não fosse negligente, né, que não fosse indisciplinada com as normas de saúde. E eu participei desse evento declamando um poema meu, do meu segundo livro, e também tocando uma música que foi a que eu gravei com a banda Controverso. E esse evento, depois de tanto tempo isolado, ele serviu para revitalizar e motivar a continuar esse trabalho. A minha vivência como trabalhador da cultura nesse momento da pandemia, ela teve alguns impactos. O primeiro foi a suspensão de eventos presenciais, né? Então eu não podia mais expor o meu trabalho, né? Porque nesses espaços, além de as pessoas conhecerem o nosso trabalho, é também um momento em que a gente pode comercializar o nosso trabalho, porque querendo ou não, produzir literatura envolve custos, e custos que geralmente não são baixos. Então a gente precisa também, além da atenção do espectador e da leitura, a gente também precisa dessa aquisição para continuar produzindo trabalho, para ter recursos para isso, né? E a Covid quase impediu o lançamento do segundo livro. Eu havia feito uma pesquisa com meus leitores em janeiro de 2020 sobre a possibilidade do lançamento do segundo livro, e tive uma resposta positiva em questão de quantidade de pessoas que comprariam o livro. E então eu comecei uma campanha de pré-venda do livro em fevereiro, e em março veio o lockdown, veio a pandemia, parou tudo. Eu já tinha recebido de algumas pessoas, mas a gráfica estava parada, a editora estava parada, o mundo estava parado. Então eu conversei com as pessoas, disse que o projeto seria adiado, mas que não seria cancelado. E após alguns meses na incubadora, em agosto, o livro foi publicado. Então, assim, foi uma batalha, porque dessas pessoas que responderam na pesquisa que comprariam o livro, muitas delas, depois da pandemia, disseram: olha, eu tive minha renda prejudicada, eu não estou trabalhando porque eu trabalho com eventos e não está tendo eventos, então eu preciso segurar minha reserva financeira. Então, aquele número de pessoas que compraria, que era algo que era suficiente para pagar as despesas da produção, acabou caindo, e eu tive que estender por mais algum tempo esse processo de pré-venda até a publicação em agosto. E, né, a organização e a participação de lives. Então, a partir do momento em que o contato presencial não era mais possível, eu busquei adaptar para o contexto virtual, com os seus ganhos e com as suas perdas, fazer saraus e bate-papos com escritores e coisas do tipo. Tanto que o lançamento do segundo livro aconteceu desse modo. Eu não queria que esse ritual passasse em branco, então eu pensei em fazer um sarau por live. Convidei amigos artistas de diversos lugares que apareceram na live, apresentaram seus trabalhos como eu gostaria que fosse presencialmente. Então, a gente declamando poema, a gente fazendo música, porque assim como foi no primeiro lançamento, eu queria essa expansão, né? Não que fosse apenas literário e que não fosse apenas sobre o meu livro, mas que fosse uma experiência mais completa. Então, desde então, eu tenho participado de lives,
tenho organizado lives com escritores e esse foi o trabalho que eu achei que era possível fazer durante a pandemia. E os meus planos agora, para esse momento em que as coisas já estão um pouco mais organizadas, já estão começando a se estabilizar, é voltar a participar e a organizar saraus, que eu estou morrendo de saudade, que é onde eu me encontrei, é onde eu me encontro. Além disso, fazer o lançamento do meu terceiro livro, se tudo der certo, sai ainda esse ano. O que falta, o que geralmente falta para os artistas independentes produzirem seus trabalhos é recursos. Então, a partir do momento em que eu tiver algum tipo de aporte, algum tipo de apoio nesse sentido, isso provavelmente vai viabilizar a publicação desse terceiro livro. Eu tive a felicidade de distribuir meus 2 livros para o Brasil todo, consegui mandar pelo menos um exemplar para cada estado. Então isso é algo que leva essa identidade paranaense para fora, porque no meu texto está a minha linguagem, está a minha identidade, está o lugar de onde eu sou, está a minha classe social, tudo está ali, né? Então fazer com que isso chegue mais longe eu vejo como algo benéfico, para tanto individualmente quanto coletivamente, quanto uma questão de identidade. Um outro projeto que eu estou organizando para um período próximo se chama Declamar é Ação, e a proposta é fazer gravação de áudio dos poemas por 2 motivos que são a base do projeto. O primeiro é proporcionar uma experiência diferente com o texto literário, passando da visão para a audição. E o segundo critério, que na verdade é a base do projeto, é a questão da acessibilidade, né? Como eu não tenho livros em braille, como é um pouco complicado fazer isso tanto por questão de linguagem quanto por questão de recursos do projeto. Então eu acredito que pegar esses poemas que estavam até hoje só escritos e transformá-los em áudio vai promover acesso a esse público que tem deficiência na visão, vai promover esse acesso à cultura, à poesia, o que nem sempre é feito, o que a gente não vê acontecendo de uma maneira muito abrangente. Então é um projeto que eu estou muito animado, estou fazendo as gravações dos áudios e vai começar a ser executado em breve. Além disso, pretendo fazer gravação de músicas autorais. Eu estou trabalhando mais o meu lado compositor nos últimos tempos, e embora isso tenha relação com a música e seja música, também a palavra, né? Porque eu faço as letras, além, né, da sonoridade, com o violão, dos ritmos, da harmonia, das melodias, a palavra, levando em conta até a tradição da música brasileira, a palavra é a base de tudo. Então essa paixão pela palavra, ela se manifesta na poesia, ela se manifesta na música, ela se manifesta no audiovisual. Então, esse é o meu relato, esse é o meu trabalho, espero que vocês gostem. Até mais.